Vamos falar hoje sobre foco nos negócios. Carol, será que é possível eu ter mais de uma fonte de renda, tipo 2 tipos de negócio ou mais, e conseguir manter o foco nos dois? Porque eu já ouvi dizer que isso pode atrapalhar um negócio, eu não fazer bem feito nenhum dos dois, e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, tá? O que é muito importante? Que os negócios que você lida estejam de alguma forma conectados. Por que isso é importante? Primeiro, porque se você vai usar a sua imagem para fazer esse negócio acontecer, ou seja, se você vai falar do produto nas redes sociais, enfim, se você está vinculando a sua imagem, seu rostinho bonito, àquele produto, obrigatoriamente ele tem que ter vínculo, porque senão você vai confundir tua audiência, tá? Você aparecer falando um dia de, sei lá, de comida, no outro dia de roupa, no outro dia de formas de ter sucesso, outro dia de finanças, isso pode confundir as pessoas, certo? Então, não que não dê certo, mas você vai ter que pensar numa estratégia muito específica para fazer isso rodar, tá? Não tô falando que é impossível, não. Tudo é possível, tá? Se você pensar, se você quebrar a cabeça, se você acha que realmente é o jeito de fazer e você quer fazer isso, você vai achar um jeito, e eu acredito nisso, e busque ajuda, busque uma mentoria para fazer isso junto com você, tá? Mas não é assim a via de regra que a gente usa nos negócios. Você tem que ter esse link se você tem a sua imagem pessoal atrelada. Agora vamos supor que você não tenha essa tua imagem, teu rostinho exposto para falar dos seus negócios. Então você tem várias empresas, tá? Você tem uma empresa de estética, você tem uma empresa que vende cosméticos, você tem uma loja de roupa, você tem uma loja de produtos naturais, enfim, você tem várias lojas, negócios independentes e que não estão atrelados à sua imagem. E aí, como que fica a questão do foco? Porque quanto mais você tiver, mais você vai ter que trabalhar, certo? A menos que você já tenha chegado num nível que as suas empresas andam sozinhas entre aspas. Tem pessoas lá, você tá vendo, mas no sentido de como funciona uma franquia. Você tem um gerente lá que cuida de tudo, que já sabe como que a empresa funciona, e o seu papel é fazer a fiscalização de tudo como está acontecendo e interferir minimamente no funcionamento. Assim é possível, tá? Por quê? Porque daí o teu foco vai ser gerenciar, vai ser ser o gestor daquelas empresas e não a pessoa que executa tudo, porque senão é impossível. Então, para que você consiga manter o foco, o que acontece? Você afunila este foco para algo que funcione para todas as empresas. Então, esse exemplo que eu estou dando, se você vai gerir as empresas, vai gerenciar, o gerenciamento é um só. Você vai se dividir no seu dia a dia para olhar para todas essas empresas. Isso é o que muitos gerentes de multinacionais fazem. Eles olham para vários setores de uma mesma empresa, no caso, mas eles conseguem ter um foco múltiplo nesse sentido. Agora, se você está começando, se a sua empresa ainda é pequena e você tem um negócio, você está pensando em abrir um segundo, ou você tem dois, está pensando em abrir um terceiro, muito cuidado. Cuidado para que você não abrace tudo de uma vez e, de repente, você não dê atenção para nenhum direito e daqui a pouco você está afundando os 3 negócios junto. E isso acontece por quê? Porque, de fato, você não vai conseguir se desdobrar, virar 3 para fazer o triplo de trabalho, certo? Se você estiver ainda no dia a dia executando, implementando, fazendo acontecer, é muito difícil fazer 2, 3 negócios, porque dá trabalho. Entende? Dá muito trabalho. A menos que você não tenha família, não tenha vida pessoal, não esteja cuidando da sua saúde, nada, que ainda assim é difícil, é muito difícil de você ter esse foco múltiplo desta forma. Não que você não possa pensar em rendas extras. Você pode e deve, tá? Mas você vai pensar de forma congruente, de forma que um negócio converse com o outro. Ou que a forma como você faz um negócio andar seja muito parecido com o outro. Porque, por exemplo, uma pessoa que vende pacotes turísticos, uma agência, tá?
E se ela quiser, por exemplo, começar a vender imóveis, os dois juntos vão competir entre si. Por quê? Porque para você ser uma agência de turismo e tal, você precisa entender o que o cliente quer. São produtos geralmente mais caros, então você precisa de uma atenção para aquele cliente, você precisa entender, é um trabalho que precisa de muito contato, certo? E você tem muita mudança e muitos contatos que precisam ser feitos para aquela viagem acontecer. Não sei se você já tentou, não sei se você já organizou uma viagem própria para você mesmo, né? Independente se é agente ou não de viagens, mas dá trabalho. Então é algo que você demanda muito da tua energia, da tua atenção para fazer acontecer. Venda de imóveis, mesma coisa. É algo que às vezes você fica semanas, meses para fazer uma venda. Então, e você tem que dar atenção, porque é uma venda cara, é uma coisa que a pessoa às vezes está comprando para a vida dela. Então não vai ser uma coisa rápida. E não é porque não é uma coisa rápida que você não tem que trabalhar muito. Tem. Então é um exemplo aqui, tá? Mas são dois negócios que vão competir com a sua atenção. Então o seu foco vai ser dispersado. Agora, se você já pega, então, por exemplo, você trabalha com... você é personal trainer, tá? Você trabalha com a questão de saúde e tal. E de repente você decide abrir um negócio de marmita fitness. Tem tudo a ver. Não tô falando que você não vai ter trabalho. Você vai continuar tendo muito trabalho, porque você vai mexer com um ramo que é alimentação, que por si só já dá trabalho, ainda mais específico, que é marmita fitness. Então, você vai ter que trabalhar pensando já que o ideal é que esse negócio funcione sem você lá dentro 100% do tempo. Porque senão você não vai conseguir atender os teus alunos, que o personal não consegue, ele tem que estar lá com o teu aluno, seja online, seja presencial, você não consegue falar assim, ó, vai fazendo aí que eu já volto. Não dá, certo? Então você, de qualquer jeito, pensando nessa congruência, tá, esses dois negócios, eles se conversam, se cruzam e vão colaborar entre si? Primeira resposta tem que ser sim. Foi sim? Tá, e agora, como que eu vou fazer para conseguir conciliar os dois e ainda pensando que você tem a tua vida, né? Não vai cometer esse erro de falar assim, não, mas eu vou fazer esse sacrifício e eu vou levando até a hora que der. Não. Você pode até fazer o sacrifício, mas isso tem que ter uma data. Eu vou fazer um sacrifício por um ano. Você não pode abrir mão, por exemplo, de ter a tua saúde em dia, teu próprio exercício físico. E eu tô falando aqui, você pode dar risada, mas tem profissional da saúde que não faz muito exercício, porque às vezes não tem tempo. E é pior, porque ele gera culpa, ele sabe a importância daquilo. Ele já é profissional da saúde, ele gostaria de estar fazendo para ele e não consegue. Por quê? Porque não está no controle da situação, porque às vezes está abraçando o mundo, está querendo ganhar mais dinheiro e não sabe como, não está pensando estrategicamente. Então você tem que pensar desde o início, certo? E aí você pensando dessa forma, de que forma que eu consigo deixar congruente esses dois, que o meu foco possa ser um único foco nos dois negócios, que você não precise dissipar esse foco. O que eu preciso fazer? Esse é o raciocínio que você tem que ter para fazer as perguntas certas, para achar as respostas para esse teu planejamento. E aí, claro, né? Conforme você for aprendendo com os negócios, vai criando processos, porque de repente você tem aí uma forma de ajudar outras pessoas, isso pode virar outra renda extra, enfim, é assim que vai crescendo, tá? Não existe uma fórmula mágica para o crescimento, existe uma forma de você se organizar e aproveitar cada momento de aprendizado. Se você gostou do vídeo, ó, aproveita, deixa aí um like para mim, para eu saber e para eu poder melhorar também, né? E seus comentários para eu saber se esse tipo de assunto te ajuda e outros que você queira saber aqui. Beijão.